Graça e paz, queridos, graça e paz. Bendito Deus, nós queremos te bendizer, nós queremos engrandecer o teu nome, porque o Senhor é bom o tempo todo. Senhor, nós queremos na manhã desse dia santificar esse tempo aqui. Santificar, ó Deus, os lábios da tua filha Maí, que ela seja um instrumento de graça, de ensino, de cura, de libertação e até mesmo de exortação, Senhor. Que ela seja a boca de Deus para nós, quebrando o nosso coração, dá-nos um coração sensível à tua voz, humilde. Ó Espírito Santo, não nos deixe rejeitar nada do que o Senhor nos diga no dia de hoje. Que ao ouvir a instrução, possamos obedientemente aceitar e acatar e praticar. Obrigada por essa sala, obrigada pela pastora Mônica, pela missionária Lila, obrigada por todos quantos aqui estão. Fala conosco, Espírito Santo, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. A Maíra está aí, minha irmã de data, vem para cá desde já. Já quero te agradecer por todo o comprometimento com essa sala, com o Senhor e com essa família. Então, permita que o Senhor te use mais uma vez. Queremos te ouvir nessa manhã. Vem para cá, minha irmã. Amém, graça e paz. Eita, faz de mim, Senhor, o teu querer. Esse é o louvor. Minha live caiu, meu celular ficou perdido, mas estou aqui para honra e glória do nome do Senhor. É, vocês já me conhecem, né? Eu vou aqui para não perder tempo. Hoje eu vou estar falando de experiências vividas e confirmadas na palavra de Deus. Eu tinha rascunhado algo e virou um transbordo. Mas aí o Senhor falou, fala o que eu te falei, né? E então eu vou falar hoje uma partezinha de algo que o Senhor, ele tem me ensinado muito. Eu tive muitas experiências com isso e tenho muito que aprender ainda, sobre obras da carne. E eu vou falar sobre a ira. Então eu vou ser aqui, hoje eu vou falar de uma forma, em estudo mesmo, né? Algo que o Senhor tem me feito apaixonar pela palavra dele. E a gente vê que você vai juntando todos os versículos que ele vai nos ensinando e vira uma carta direta para você mesmo e para cada um de nós. Então, isso nos faz assim ficar deslumbrada, apaixonada e transformada, né? Que é o mais importante. Lá em Efésios 4:26 ele diz assim, a palavra, né? Assim Jesus diz: Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Lá em Gálatas 5, ela cita, né? As obras da carne e o fruto do espírito. Eu não vou citar aqui para poder não incumpridar, porque é bom ler, refletir, como isso foi me instruído, e foi uma lição para mim, por isso que eu estou aqui hoje, aqui, né, assim, repassando o que eu aprendi. Algumas obras da carne acabam sendo vencidas por uns do que por outros. Lá nas obras da carne, a gente vê que tem bebedeira, ira, e outros, né, assim, outros adjetivos, vamos dizer assim, outros sintomas, mas cada um vence melhor um do que o outro. Então, a gente não pode julgar. Por que que a pessoa faz aquilo? Porque você tem assim uma força, né, de assim, né, você não tem essa fraqueza, mas o outro tem mais do que você e vice-versa, né? Só que infelizmente, sutilmente, nós temos a maioria das obras da carne. Por isso, nós somos aconselhados pelo salmista em Salmos 4:4, que diz assim: tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. Deus nos capacita a viver e andar no espírito, crucificando a carne com suas paixões e desejos. Então, ele nos dá imunidade para que vivamos como filhos de Deus, né? Em Mateus 12:33 diz: a árvore é conhecida pelo seu fruto. Então, nós queremos ser o quê? Nós queremos estar naquela árvore que ela produz frutos do bem ou do mal, né? Então, se alimentarmos o espírito com a palavra de Deus, nós vamos desenvolver o fruto do espírito.
né? Porque a verdade é, né? Você é cheio daquilo que você se alimenta. Lá em João 6,57 fala: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem vive de mim se alimenta também, viverá por mim. Né? Que se alimenta também, viverá por mim. Então, se a gente se alimentar da palavra, nós vamos ter a nossa mente renovada. Quando eu fui buscar esse versículo, eu falei: ah, Senhor, dá para falar tanta coisa sobre isso, né? Nós, assim, normalmente desenvolvemos essas obras da carne porque é do que a gente tem se alimentado, né? Hoje, com a internet, com tantas coisas, a nossa mente vai enchendo. Às vezes a gente vê cenas ali de pessoas brigando, que se fazem como um vídeo engraçado, e isso vai contaminando e a gente vai aceitando. Sendo que a palavra de Deus, ela fala totalmente aqui, é o contrário, ensina como a gente viver melhor, né? Mais saudável e corretamente. Aí, quando a gente lê no versículo, né, de Efésios 4:26, que diz assim: irai-vos e não pequeis, é um modo imperativo afirmativo, né, que ele indica uma ordem, é um conselho ou uma exortação. Então, eu entendo que podemos nos irar, né, mas ficar bravo, com raiva, mas nós não podemos pecar e nem permanecer irados. Pois, né, assim, pois até Jesus se irou. Mas a ira de Jesus, ela foi justa e ele não pecou. Quando que ele se irou? Lá em João 2, 13, 16, né, assim, Jesus se irou com os comerciantes no templo, que ele chega lá e destrói, ele fala: olha o que vocês estão fazendo na casa do meu pai, né? E em Marcos 3, 5, né, ele também se irou com a dureza do coração dos fariseus, que eles questionavam sobre a cura, né, assim, sobre curar no sábado. E tem outras passagens aí, mas em tempo Jesus irou ali no momento, mas ele não pecou. Por que que ele não pecou? Porque a ira de Jesus era justa, era pelo zelo de Deus, pelo zelo das coisas do Senhor, né? E nós, quando a gente ira, por que que é? Normalmente é por causa do nosso ego, né? Então, assim, né, um exemplo, é a necessidade da gente ter razão, né, porque a gente quer estar certo. As críticas como ataques pessoais, um exemplo, é um feedback construtivo que a gente fala, não foi construtivo, foi destrutivo. Então, a gente se ira com isso. Inveja do sucesso alheio, né, alguém é promovido, ou alguém que você acha que ele é incompetente, ficou no trabalho e você foi mandado embora. Essas coisas assim, você se ira. Mas a ira, é como eu falei, ela vem de uma forma sutilmente. Você não está magoado, ressentido, porque na verdade a mágoa e o ressentimento é uma consequência da ira, né? O desprezo por opiniões, né, diferentes, né? Às vezes a gente se irrita por alguém pensar diferente da gente, né? Competição extrema no trânsito. Infelizmente a gente vê muito isso hoje em dia, diariamente, né? Toda vez que você sai na rua, você precisa estar em alerta, mas em alerta não para atacar, para se proteger, para se guardar, para você não pecar, né? A reação ao ego ferido, ele rompe relacionamentos. As pessoas até assim se iram, como ela sente o ego ferido, ela rompe relacionamentos. Ela fala: não, não quero mais essa pessoa. Ah, essa pessoa aí não é, nossa, não me agrada. Então, é uma forma, porque ela foi confrontada, ela foi de alguma forma é, confrontada, né? Em outra versão da Bíblia, que é na Bíblia Jovem, em Efésios 4:26, diz assim: se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que peque e não fique o dia inteiro com raiva. Então parece só um conselho, né? Mas isso é saúde para nós. Em Provérbios 3:8 diz assim: pôr em prática esse conselho do Senhor e evitar o mal é saúde para a tua carne e refrigério para os teus ossos. Vamos mais além, né?
A ira e a raiva são emoções intensas que impactam profundamente o corpo, a mente e os relacionamentos. A mente é a nossa alma, né? Mas eu vou aqui sempre falar corpo, mente e relacionamentos. Elas funcionam como um alerta. Então, assim, quando você é impactado com alguma situação, existe uma substância que ela é liberada no nosso corpo e ela chama cortisol, que é um hormônio do estresse. Isso pode ser uma proteção. Opa, isso aqui não está certo. Só que o que é interessante é que, às vezes, a gente vê que tem pessoas ao nosso lado que têm esse comportamento, que qualquer coisa, ela tem essa reação, né, como alerta, só que o tempo todo. Só que a forma como ela reage a isso, aí é que você vai saber discernir. Isso é bom? Isso é ruim? Até que ponto isso é bom? Eu não entrei em detalhes aqui, até que ponto, quando você tem esse alerta devido a essa substância de uma raiva, né? Porque nós ainda não temos capacidade de ter uma raiva como Jesus teve. Nós ainda agimos pelo nosso ego. Então a gente precisa vir com mansidão, vir com o fruto do Espírito para neutralizar. Então a gente precisa buscar a palavra do Senhor para a gente ser transformado, porque nós estamos ainda em desenvolvimento, embora nós já estamos prontos para Deus, mas estamos prontos se nós estivermos com Ele, firmes nele. Caso contrário, a gente perece, né? Porque a gente só vai para o ruim. É a nossa tendência da carne. Então, e essa substância, que é o cortisol, né, o hormônio do estresse, ele é produzido pelas glândulas suprarrenais, que ela prepara o corpo para enfrentar um perigo. Então, é algo que Deus criou em nós. E nós não podemos falar, ah, isso é ruim. Não, é tudo muito bom. Só que precisa nós nos conhecermos e nós cuidarmos do corpo para que tenha equilíbrio do nosso corpo, alma e espírito. E, e é por isso que o nível desse hormônio, ele pode causar problemas de saúde, como foi falado. Se você seguir o conselho, vai ser saúde para a nossa carne e para os nossos ossos, né? Então, assim, essa substância, se ela ficar muito alta, ela vai causar problemas. Quais são os problemas no nosso corpo que isso causa? É aumento da pressão arterial, tremores, tonturas, né, tensão muscular, imunidade baixa, fadiga excessiva e problemas gastrointestinais. São alguns que eu citei aqui, né? Na mente, ela pode diminuir a serotonina e interferir na capacidade do julgamento e do bom senso. Por isso que normalmente a pessoa irada, ela fica sem noção, fala coisas, age de formas que você fala, não acredito. Ela ficou furiosa, né? E em Provérbios diz isso, no versículo 14, 29. A pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. Ela é tola, sem senso, né? Nos relacionamentos, qual é o estrago que faz? A destruição de laços de amizade, casamentos, ela causa agressividade, violência, prejuízo profissional e desemprego. Em Provérbios 29, 22, isso. O homem irado provoca brigas e o furioso comete muitos pecados. Então a gente vê que uma coisa vai trazendo a outra, né? Aí você fala, ah, mas você precisa se conhecer, você precisa entender que a gente precisa estar na presença do Senhor para que a nossa mente, o nosso corpo seja curado, transformado, nosso espírito ele possa controlar a nossa vida. Porque senão é tudo isso que a palavra tem nos ensinado aqui. A gente vai passar por isso. Podemos passar? Sim, em muitos momentos vamos passar, não tem como. Mas a gente vai aprendendo e vai mudando. Então, quando diz, não fique com raiva, não fique o dia inteiro com raiva,
Aí eu até lembrei, né, do que o pastor Rogério, né, falou sobre isso. Eu falei, quanto tempo eu não ouvi essa palavra, iracunda, né? Tem pessoas que se ira facilmente com tudo e com todos, o dia inteiro, né? Qualquer coisa. É uma coisa vai levando a outra. Você fala, meu Deus, né? Então, diz que o hormônio de estresse, após um episódio que você tem, ele leva até 7 horas para diminuir. Só que tem pessoas que não dá tempo desse nível baixar, né? Então, assim, a gente vê o quê? Exemplos, né, no trânsito. Se você está dirigindo e alguém te fecha, aí de repente você dá uma freada brusca. Aí, né, você pode de repente até, né, se expressar, ou às vezes você não se expressa, como eu também falei, ai, Senhor, eu não falo palavrão, mas você fala, ai, meu Deus. Só que lá dentro alguma coisa você pensou. Então, a raiva, ela traz isso. Por que que eu cheguei nesse estudo sobre a ira? Porque eu tive uma experiência sobre se expressar, às vezes, com palavrão, que você fala, ah, é PQP, sabe? Essas coisas assim. E eu falei, ah, eu não sou assim, eu não quero. Mas aí o Senhor falou, tá, você não fala, às vezes você pensa. E eu quero mudar isso em você. Então, o Senhor me trouxe aqui, machinho, para mim mesmo, eu fui lendo, e o Senhor foi falando em cada versículo, e um complementando o outro, para mudar isso. Mas aí, como eu falei, quando alguém te fecha no trânsito, então o que acontece? Você pode, não, né, assim, né, de princípio, né, assim, esboçar um sentimento de alerta. Às vezes, se você for, né, sanguínea, colérica, você fala, oh, não tá vendo, né, você tá doido? Mas aí você fala, ah, graças a Deus não aconteceu nada. Ou então você prolongar aquilo. Só que aí tem pessoas que elas são o tempo todo, né, assim, com esse cortisol em alta, que nunca baixa, elas são iradas, elas saem de manhã, ah, já estou atrasada. Ah, já vai ter trânsito. Meu Deus do céu, olha esse trânsito. Olha esse daí, tá uma coisa vai trazendo a outra. E é tão difícil você ser assim, porque a experiência que eu tive foi um dia que eu tive esse pico. Aí depois eu senti que foi acalmando, eu senti como se estivesse assim, descendo, baixando e saindo pelos meus pés. Aí eu falei, eita, isso é substância ou é demônio? Como diz a Ana, madrinha, tudo que está ligado a isso é demônio. E é verdade. Mas vamos, né, falar sobre substâncias, sobre gênios, sobre temperamento, porque é claro que isso é. Nós sabemos disso, que isso é espiritual, né? E aí é duro você conviver com alguém assim, porque você também se vê insuportável se você tiver um momento desse. Nem você se suporta, né? Mas você conviver com alguém direto, que é assim sempre. Então, o que que a Bíblia faz? Ela nos dá vários conselhos a respeito de nós estarmos irados ou nós convivermos com pessoas que vivem iradas ou que se iram facilmente. Lá em Provérbios 19 diz, até nós estamos estudando Provérbios 19, o homem de grande ira tem que sofrer o dano, porque se tu o livrares, virá ainda a fazê-lo de novo. Enquanto ele não aprender que ele precisa mudar, enquanto ele não sentir as consequências, ele não muda. A pessoa só muda quando ela fala, opa, eu estou sentindo um peso. Porque normalmente o que que a outra pessoa do lado faz? Compra briga. Não, desculpa, ele está de cabeça quente. E a gente fica justificando. A gente entra na mesma vibe dele. Às vezes a gente não é o irado, mas se você convive com alguém irada, né, você começa a colocar panos quentes sempre. E você precisa mudar até nisso, porque o Senhor nos aconselha, né? Lógico, você não vai deixar um negócio virar uma desgraça, né? Mas você vai aprender a se posicionar, porque cada um tem a sua responsabilidade, a sua autorresponsabilidade, né? E em Provérbios 15:1, diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, isso aqui, como a gente conviver com alguém que é assim, né?
Você pode ter, às vezes, mesmo que a pessoa te perguntar com a sua vontade, responder no mesmo nível, mas você responde com calma, para você não suscitar ainda mais, porque senão fica assim, ué, você gritou comigo, por isso que eu gritei com você, e fica aquela coisa que não acaba nunca, né? Provérbios 22, do 24 ao 25, diz: Não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. Eu falei, eita, mas o Senhor ensina tudo. Para quem, em qualquer situação, em que distância você está dessa pessoa. Se você é, se outra é, ou se você conheceu alguém no trabalho, ou amizade, coisas assim. E é por isso que a raiva, ela nos dá esse alerta, para a gente poder ficar atento. Às vezes o Senhor está ali, mas a gente fala, eu sou o teu filho, eu preciso amar, mas você não precisa conviver. Aí é que a gente começa a compreender como fazer, qual a atitude certa. Não é, eu amo, vou abraçar todo mundo, vem, vou, né, assim. Não é, você precisa ter discernimento, sabedoria no agir e escolher suas amizades, né? Em Tiago 1, 19 e 20, diz: Todo mundo, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Lembra que eu falei lá? A nossa ira não é justa? A gente faz, né? Normalmente a nossa ira, ela é para satisfazer o nosso ego, é porque nós fomos confrontados, né? E Provérbios 29, 11 diz: O tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. Olha que interessante. A gente pode ter, mas a gente precisa dominar. Aí vem o domínio próprio, que só o fruto do Espírito nos dá, né? Então, estamos em desenvolvimento, em crescimento. E Efésios 6, 4 diz assim: Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que provoquem neles a ira, mas criai-os na disciplina e nos ensinamentos do Senhor. Eita, esse versículo aqui, ele está muito em alta aqui em casa. Mas ainda eu vou aprender muito, o Senhor vai falar muito, porque muitas das vezes a gente provoca a ira até nos nossos pequeninos, né? Mas ainda vai ficar assim para o Senhor trabalhar. Isso aqui é uma semente que eu sei que vai, né, assim, crescer e vai frutificar, e eu vou ainda semear muito, com experiências e bons resultados. Em Efésios 4, 26, né, na parte C, na outra versão, diz: nem deis lugar ao diabo. Então, vai um alerta, né? Porque em Efésios 4, 27 diz, até esses dias eu vi essa frase dita nesse versículo, expressada dessa forma: o que você tolera hoje vai te dominar amanhã. Eu falei, é verdade. Às vezes a gente tolera, e quando vê, você está sendo dominado, oprimido, e vivendo naquilo como que está normal. É normal, não é. O Senhor ele não nos libertou para a gente viver numa situação dessa. Às vezes a gente fala assim, eu estou liberta, eu estou, mas você precisa se libertar de ambiente também que é assim, é não tolerar. Lógico, a gente já ouviu. Nós não vamos sair brigando. Eu não aceito isso. Pode parar. É com sabedoria, né? Então aí vem, como combater a ira e a raiva? Como combater no nosso corpo, na nossa mente e no nosso relacionamento? No nosso corpo, como a gente aprende nunca passou assim, respirar fundo, contar até 10, afastar-se da situação, né? Sai de perto. Liberação física segura. Para as mulheres aí, é limpar a casa. Vai cantar bem alto o louvor. A gente grita, Senhor, tu és o... A gente grita cantando louvor. São formas seguras de você, né, assim, né, liberar esse sentimento. Eu lembro quando eu era pequena, que o meu pai não deixou eu fazer algo e me colocou no quarto lá.
e eu tinha né, assim, umas almofadas na cama de coração. E eu entrei, eu quis rasgar, assim. Só que, lógico, eu quis rasgar, mas eu coloquei uma força para expressar a raiva que eu tava. Olha aí, nossa, aí quando eu lembrei disso, eu falei, olha como que eu nunca fui mansinha, como todo mundo acha, a Maíra é bonzinha. Não, eu também tenho meus momentos, né? Tanto que quando eu fico brava, todo mundo não gosta, não. E aí, eu lembro que eu fiz esse movimento, mas eu não fui tão boba, porque se eu rasgasse aquela almofada, ia ficar pior ainda. Então você percebe, existe um pouquinho do senso ali, né? Aí jogar água na casa e limpar funciona mesmo, é verdade. Então, assim, cada um tem uma forma, mas hoje as pessoas extravasam e são inconsequentes. Ah, mas hoje não sempre foi assim. Mas a gente tinha um pouquinho mais de temor, talvez porque os pais, eles agiam assim na disciplina de uma forma diferente do que hoje, né, é permitido. Porque também as pessoas extravasam a raiva na disciplina do filho. Então, isso não pode, né? Na mente, nós temos que identificar o gatilho, né? É, não ser radical, extremista ou exagerado. Às vezes, por causa de uma coisinha, a gente fala, ah, calma, gente, não é assim, vamos, sabe, falar, peraí, qual é a situação? Porque às vezes você é muito exagerado, é muito radical, e, e ter empatia. É sempre tentar entender o ponto de vista do outro, mas isso é maturidade, né? Então, e também é o que falta muito. No relacionamento, agora, como combater a ira no relacionamento? Primeiramente, é manter o relacionamento com Deus, com oração e jejum. No relacionamento, né, que automaticamente vai reverberar um relacionamento, um bom resultado com as pessoas. Na leitura da palavra, né, praticando o lar. Esses dias lá numa célula de mulheres que nós estamos indo, né, que fala o que é praticar o lar? É ler lentamente a palavra de Deus, o A, atentamente, o R, repetidamente. Aí eu falei, muito interessante, é assim, a gente precisa ler novamente, ler lentamente e atentamente, né? E aí, o perdão, porque o que fala nesses versículos que eu tenho falado, de Efésios, tenho citado, né, de Efésios 4:26. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Agora, para finalizar, em Colossenses 3:13, quando eu vi esse versículo que o Senhor trouxe para finalizar, eu falei, ai, Senhor, só o Senhor, esse estudo é teu mesmo. Olha o que ele diz em Colossenses 3:13. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha feito alguma queixa, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, né? Então é para a gente perdoar. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham um amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. A gente aprende a amar essas pessoas que são, né, assim, um temperamento mais forte. A gente até aprende como ensinar, como instruir, né? E que a paz que Cristo dá dirija vocês em suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo. E sejam agradecidos que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração e tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele agradeçam a Deus, o Pai. Precisa não falar mais nada, né, gente? É isso. Esse estudo aqui, ele, cada vez que eu li aqui, ele me enriquece mais, ele me fortalece. Quem sabe eu consiga trazer mais estudos sobre outros sentimentos, porque o Senhor vai trazer a luz. E eu agradeço a oportunidade
Que vocês identifiquem e que o Senhor trabalhe falando, porque o Espírito Santo, ele trouxe todas essas palavras para nos curar, para nos libertar. Que Deus nos abençoe e nos liberte em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Louvado seja o Senhor. Um estudo, gente, com tarefas, hein? Não sei o que você vai fazer hoje, mas hoje eu vou para limpar a casa. Amém. Deus, muito obrigada. Muito obrigada, Espírito Santo, pela vida da Maír. Muito obrigada por tanta clareza, por tanto discernimento essa manhã. Senhor, aonde essa palavra chegar, que ela continue, Senhor, operando bênçãos, milagres, que o Senhor nos traga para perto do seu peito, que nos leve muito além, Deus, de nós mesmas. Senhor, abençoa cada pessoa aqui presente, as que vão ouvir. Continua conosco no decorrer do dia de hoje. Abençoa, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Caí. Obrigada, Ana. Obrigada, Lila. Beijo, obrigada, Maí. Vai estar gravado e a gente pode compartilhar com o irmão. Beijo grande e até amanhã.